do Fiscal presente hoje aqui com o secretário adjunto de Trânsito, Walter Pedro, adjunto de Trânsito de Natal. Walter Pedro, antes de mais nada, é um prazer tê-lo no blog do Fiscal. Walter Pedro, o que é que você já está fazendo para resolver o problema dos estacionamentos de Natal, Walter? Hoje em dia você chega no centro de Natal, flanelinhas tomando conta dos estacionamentos, você não pode mais estacionar dentro da cidade de Natal, veículo parado em parada de ônibus. Isso já foi inclusive matéria de denúncia do blog do Fiscal. O que é que a Secretaria Adjunta de Trânsito de Natal está fazendo para combater esse tipo de irregularidade da nossa cidade? Olha, com relação aos flanelinhas, a gente tem muito pouco a fazer, né? Porque a gente não tem o poder de polícia de afastar essa questão de extorsão. Isso cabe a cada cidadão procurar seus direitos junto à polícia ou à justiça e tomar providência em relação a isso. A gente dá apoio na medida em que pode cooperar até nas denúncias, mas assim, atuar diretamente junto a gente não tem poderes para tal. Com relação ao estacionamento em si, a questão da necessidade de estacionamento, a gente está tendo um trabalho, tem alguns projetos que ainda está sendo motivo de elaboração e de formação ainda, que a gente, infelizmente, nesse momento, a gente ainda não pode divulgar, até porque ele ainda está em falta de alguns critérios a ser implantados, como estacionamento rotativo, e pode ser que algum motivo esse critério tenha a ver a multar, e a gente vai criar uma expectativa para a população que não vai ser aquela pessoa na hora da execução. Então a gente se reserva até esse momento para aguardar, mas logo mais, eu acredito, até final de março, a gente vai estar apresentando esse projeto já concluído no formato oficial que a gente vai entregar à população, e a gente fica aqui o blog do Fiscal, já em primeira mão a gente divulgar primeiramente ao blog. Com relação à questão do estacionamento irregular nas paradas de ônibus, a gente vai fazer um trabalho, um projeto de sinalização, de acordo com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro e o Denatran, né, os anexos do Denatran, que a gente vai fazer sinalização especial, onde vai identificar todas as paradas de ônibus, táxis, né, os serviços que a Prefeitura gerencia, carga e descarga, né, farmácias, vai identificar não só com a sinalização vertical, mas também com a sinalização horizontal, e vai, junto com a fiscalização do trânsito, fortalecer o cumprimento dessas determinações. Walter, só para a gente entender melhor, quer dizer que a CEMOB vai começar a sinalizar a cidade? Exatamente. Especificamente desse formato, né? Acabamos de ter uma reunião agora com os taxistas, né? Onde a gente já pediu para os representantes da categoria identificar, nesse primeiro momento, os principais pontos críticos, onde tem problema de táxi, com relação à invasão das áreas dos táxis, locais irregulares, que reconhece como irregular, para a gente iniciar, devido à dificuldade financeira, a gente iniciar primeiramente nesses pontos e a partir atacar os demais pontos. A mesma coisa, há 2 semanas atrás, nós já encaminhamos ao Departamento de Fiscalização de Transporte e Vistorias, né, para identificar os pontos mais críticos, né? Então, estamos aguardando receber esse documento, do mesmo formato com os taxistas, os pontos ônibus, os mais críticos, começar pelos mais críticos e a partir daí a gente avançar para os demais pontos, que a ideia é sinalizar todos os pontos que foram possíveis ser sinalizados. Essa sinalização que você disse, só para ficar melhor para o nosso leitor, é a pintura do chão, é a colocação de placas, é isso? Exatamente, porque atualmente a gente simplesmente sinaliza o meu fio de amarelo e coloca a placa, né? E não tem uma definição. A princípio, para o órgão de trânsito é suficiente, mas há uma geração de reclamações por parte dos demais usuários que é insuficiente e às vezes ele não vê direito a essa sinalização. Então, o que a gente está avançando, tomando como base o Código de Trânsito Brasileiro, a gente vai ampliar, fazer zebrados
não é? No local que vai ser parado de ônibus ou de táxi ou outro serviço que a prefeitura estabelecer, e com também o que chama de pictogramas, que é o nome do serviço que ali está implantado, não é? Que as placas já estão prontas, né? Que, por exemplo, ponto de ônibus vai ter no chão marcado, dependendo do número de vagas, se for uma, duas, três ou mais vagas, nome ônibus em cada trecho de vaga, para que fique claro que ali é um local específico para ônibus, e o não cumprimento daquela sinalização está passível de ser notificado. Aproveitando a questão que você colocou, vai ter também uma placa identificando as linhas que passam daquele ponto? Olha, essa questão da placa identificando também pode ser um diferencial. Agora, pela dificuldade que a gente está enfrentando, só vai poder ser nos principais corredores, ou onde não é um principal corredor, num ponto bastante importante, porque não há condições financeiras para, nesse momento, a gente cobrir todos os pontos de parada, que são muitos. Walter, a gente tem observado que a cidade, após a administração de Bicarla, ficou com vários problemas também de semáforo. É semáforo sem funcionar, é semáforo pendurado, é semáforo apagado, é semáforo sem multar. A gente observou que tem muitos semáforos que não estão mais piscando aquela luzinha quando o indivíduo passa quando ele está vermelho. Existe alguma política para a melhoria desses semáforos? A gente, ainda hoje, eu estava cobrando do setor competente, né, o pedido, esse levantamento de todo o problema e os equipamentos necessários para a correção, né? Então, ela vai entrar no mesmo sistema dos projetos, mas a gente acredita que, por ser não precisar de tanta aprovação, tanta burocracia para iniciar a obra, eu acredito que no máximo 60 dias a gente vai começar já a fazer essas melhorias com relação a esses equipamentos. O importante frisar que nós sempre tivemos uma grande dificuldade com relação à aquisição de equipamentos de monitoramento. O que eu digo não é questão administrativa de A ou B, é questão de a prefeitura em si, o poder público, tem dificuldade de fazer a manutenção preventiva. A gente implanta o semáforo e só volta, devido às condições financeiras, só volta quando esse equipamento quebra, que é uma forma errônea de se tratar com o patrimônio público, né? E com a dificuldade que nós encontramos atualmente, esse ano, infelizmente, a gente sai dessa forma. Mas a partir dos próximos anos, a gente vai tentar voltar àquele sistema de manutenção preventiva, aí sim evitar esses transtornos. Por quê? Quando o equipamento quebra em pleno dia a dia da sociedade, além de trazer o transtorno de congestionamento, corre risco de acidentes, né? Que isso é muito complicado para a Secretaria, até porque é comum nós recebermos quase que semanalmente processos da Justiça cobrando do poder público por acidentes de automobilismo devido à falta de manutenção do sistema, principalmente sematório. Ô Walter, aproveitando que você tocou nesse assunto, semana passada, sábado, eu precisei vir aqui do lado da Ribeira e tive que passar naquele semáforo que fica ali naquele cruzamento ali nas proximidades da maternidade, Prudente de Moraes, não sei, com essa rua que desce para a Ribeira, não me vem aqui na memória agora o nome da rua. E aquele semáforo, se não me engano, são 4 tempos, estava sem funcionar. E não era o problema do semáforo, era que a COSERN estava fazendo manutenção na rede de energia, estava trocando um transformador. E ali naquele cruzamento estava simplesmente caos, um acidente podendo ocorrer a qualquer momento. Quando acontece esse tipo de serviço por parte da COSERN e CAERN, eles não avisam com antecedência a CEMOB, e se não avisam, a CEMOB já está tomando conhecimento disso e já está forçando eles a avisarem a vocês com antecedência para que se evite a morte de alguém. A gente tem uma dificuldade muito grande de
trabalhar com esses órgãos. Né? Quando é um projeto programado, não é? Eles normalmente avisam. Não é? Quando é emergencial, eles não avisam. Porque poderia, mesmo emergencial, poderia ligar ou avisar que receberam a informação que tem uma área com problema de energia e informar para a gente se deslocar para lá também em conjunto com eles. Infelizmente a gente tem essa dificuldade. Com a Caern ainda é pior porque muitas vezes ela abre um buraco para fazer um problema de saneamento ou de fornecimento de água e demora diversos dias até meses para corrigir, criando um transtorno muito grande com a população. E a gente tem poucos mecanismos de cobrar isso. Até porque, só como citar um exemplo, um tempo desse na Magro Negócio, eles fizeram uma obra que demorou excessivamente e solicitaram para fazer uma nova obra. E aí nós não aceitamos no formato que eles quiseram, a gente definimos novos horários e dia para se corrigir. O que aconteceu foi que a empresa entrou em contato com o solicitante e disseram que não estava fazendo serviço por culpa da prefeitura, que não queria deixar abrir o asfalto. Até esse problema a gente também tem que absorver, porque a população das Quintas, por exemplo, representantes tiveram que vir aqui dizendo que a gente estava prejudicando a continuidade das obras de saneamento. E se acontecer um acidente, vão dizer que foi a CEMOB a culpada? Também, da mesma forma. Né? Então, só para ter uma ideia da dificuldade que a gente tem de lidar com esse tipo de problema e a sociedade sempre fica penalizada. É verdade. Walter, há poucos dias atrás, em uma reunião do prefeito Carlos Eduardo com os secretários, e tinha a presença de Alexina Santos, a secretária da CEMOB, e você também, junto com ela. O prefeito, inclusive, tinha previsto essa reunião que iria a Brasília, iria levar junto com ele a secretária de Educação, de Saúde, o secretário de Saúde e a secretária de Planejamento. Não estava previsto mais nenhum secretário. Eu soube, através de uma fonte, que durante a reunião as demais secretarias apresentaram projetos e a CEMOB, através de você, Walter Pedro, apresentou lá 2 projetos, inclusive um deles, a fonte me confidenciou, que tinha sido um projeto sobre ciclovia, e que o prefeito ficou encantado com esses projetos apresentados por você e a Alexina, e de imediato mandou colocar a Alexina dentro do avião para viajar com ele, para Brasília, atrás de recursos para tocar esse projeto. Que projetos são esses que você apresentou? E se já está em andamento? E quando começa? Olha, nós apresentamos, tivemos uma oportunidade, né, de apresentar diversos projetos ao prefeito, né, não só o plano cicloviário, a implantação de ciclovia na cidade de Natal, mas projetos estruturantes, já existentes e novas propostas para serem executadas. O grande problema, a previsão era que, como eu falei anteriormente, questão de junho, julho, está começando a execução dessas propostas. O grande problema é a dificuldade por que passa o município. Porque nesses diversos problemas, nesses diversos projetos, o município tem que apresentar um mínimo de contrapartida, não é? Que é a parte que cabe ao município no valor do projeto. Porque todos os projetos aprovados pelo governo federal, ele exige que o município entre de alguma forma financeiro, às vezes 7.000%, 10%, até 20%. Mas o município tem que dar uma contrapartida para que esses orçamentos saiam do governo federal. São caros esses orçamentos? Se a gente unir todos os projetos, dá mais de 15 milhões de reais. Né? Se você vai botar 10%, são 50 milhões de reais de contrapartida. Um projeto pelo outro. Né? Então é um volume significativo de dinheiro que infelizmente a gente está passando um sério risco de perder, pelo menos a parceria com o governo federal, por falta desse dinheiro devido à precariedade que se encontra
a questão financeira da prefeitura. Quer dizer que por causa de 50 milhões a prefeitura está deixando de pegar 500. Corre o risco de perder 500. se o prefeito não conseguir viabilizar essa contrapartida. Você já disse que apresentou vários projetos. Vamos focar nesse projeto da ciclovia. Que projeto é esse? Como funciona? É viável? Olha, ele é bastante viável, né? O governo federal, desde de 2007, que ele contempla financiamento com relação a projetos alternativos, né? de deslocamento da população. E dentre eles, um dos carros-chefe é exatamente a ciclovia, a bicicleta, né? Que é o veículo de tração humana. E ele tem linha de financiamento que contemplem isso. E a gente, aproveitando essa linha de financiamento, está oferecendo um projeto, né, de cobertura para toda Natal, em todas as 4 regiões, né, onde vai possibilitar que a pessoa que trabalha, que usa a bicicleta no seu dia a dia, para a escola, para lazer, para trabalhar, possa se deslocar para o Natal nos principais corredores destinados à bicicleta, que muito dele é diferente do corredor de ônibus. Né? Quer dizer, vai ter um corredor só para bicicleta? Só para bicicleta, né? Sinalizado, quer seja ele como ciclovia, ciclofaixa. Seguro? Ou ciclorrota, né? Sinalizar já tem uma sinalização específica para chamar a atenção não só do ciclista para andar naquele local com segurança, mas também os demais usuários da via para respeitar que ali, para identificar que ali passa ciclista, né? Além disso, a gente também está avançando e colocando, o projeto tem bicicletários, que eles vão ficar em alguns terminais de ônibus e opcionais, como também nos terminais da linha férrea. O que seria isso? Para dar oportunidade das pessoas que moram mais distante dos terminais, que atendem melhor para ele se deslocar, ele vai de bicicleta, ter um local seguro para ele guardar essa bicicleta e aí ele pega o ônibus. Né? Quando ele voltar do trabalho, da escola ou do lazer, chega no terminal, tira a sua bicicleta e vai para sua casa de bicicleta, evitando de andar vários quilômetros a pé, né, correndo risco até de problemas de segurança, né, de roubo, e além de facilitar o seu deslocamento. Ô Walter, a gente sabe que a CEMOB está com uma deficiência muito grande de agentes de trânsito. Né? E ainda tem aquela questão que corre da justiça, que o promotor pediu a ilegalidade dos agentes atuais, né? Impede concurso público imediato. Existe alguma previsão para a realização desse concurso? E como é que está aquela questão da unificação do agente de trânsito com o fiscal de transportes? Olha, nesse primeiro momento a gente está optando por essa segunda opção, né? Unificar o serviço de transporte e trânsito, de fiscalização de transporte e trânsito. Né? Então, a secretária já determinou que a gente, em conjunto com a assessoria jurídica, já formata uma proposta, a gente já passou algumas ideias para a assessoria jurídica para ela formatar. A partir da próxima semana, depois do carnaval, a gente está se reunindo de novo para uma proposta única da prefeitura de aproveitamento dos fiscais de transporte, que tem um número significativo e pode ajudar bastante também na fiscalização de trânsito. E formatando esse projeto em cima da legislação, hoje, apresentar ao juiz que está com a demanda judicial com relação ao concurso, à exigência do concurso, como também para a promotoria pública que fez a denúncia à justiça. Então a gente vai apresentar e tentar negociar da maior forma possível para que, né, na situação que a prefeitura está, fazer entender que um concurso agora seria, do ponto de vista econômico-financeiro da prefeitura, uma grande dificuldade. Então, e a gente aproveitar essa mão de obra que pode ser tranquilamente treinada e dar um suporte até que a gente consiga fazer essa licitação e permanecer. Porque o projeto licitatório para o concurso de agente de trânsito não vai ser mais de agente de trânsito, vai ser agente da mobilidade. Então vai ser o concursado aprovado, ele vai ser treinado para tanto atuar junto ao transporte coletivo, quer seja ele
opcional, ônibus, táxi, fretamento, como também o trânsito propriamente dito. Então a gente já teria como base já um projeto de enquadramento dessa equipe de fiscal de hoje, e o concurso é implementar mais agentes da mobilidade junto a essa equipe que já estaria funcionando, caso seja aprovado tanto pelo Ministério Público como pela Justiça. Inclusive, grande parte desses fiscais já são concursados, né? Já são legalizados. Walter, está adiantado esse processo? É para já? Pelo que você falou, já, inclusive em primeira mão, nos passando isso aí, é algo que deve ser o mais rápido possível. Exatamente, até porque a gente já perdeu diversos prazos judiciais para a abertura do concurso. Então eu acredito que em março já deve estar apresentando esse projeto à Justiça, né? Agora, mesmo assim, a gente já em conjunto com a fiscalização, a secretária de Transporte, a gente já está começando a fazer um trabalho conjunto e a gente está tendo uma boa receptividade, tanto dos agentes de trânsito como também do fiscal de transporte, operações conjuntas, já como um laboratório do futuro sistema, que inevitavelmente vai ser dessa forma. Quer seja ele aprovado ou não, essa justificativa já a partir com essa equipe que a gente tem de profissionais da própria secretaria, ou através do concurso vai ser agente de mobilidade. Não há mais espaço para ser serviço separado numa mesma secretaria. O agente de mobilidade é um agente muito mais gabaritado, né? Ô Walter, qual é o grande desafio do trânsito de Natal hoje? Olha, o grande desafio que eu vejo é a prioridade do sistema de transporte público de passageiros. Eu acho que os projetos, as operações, a sociedade tem que se engajar nisso, né? Então a gente precisa de alguma forma fazer que a população entenda que não dá para a gente ficar trabalhando no trânsito, não dá para a gente ficar abrindo rua. O exemplo está aí com o Parque da Copa, né? São projetos especiais, né? Que poderia melhorar significativamente a questão do transporte público e do trânsito, e a gente está com embates jurídicos, sociais, com relação às desapropriações. Então, a prova é que a gente tem que usar o sistema viário que a gente dispõe. E para poder dar uma qualidade melhor no sistema viário que a gente dispõe, só mesmo fortalecendo o transporte público. E eu não digo fortalecer o transporte público simplesmente com vias, faixas especiais, não é, corredores exclusivos, mas também com a qualidade do equipamento. Por isso está a importância da licitação, do processo de licitação para o novo sistema de transporte público de passageiros de Natal. Porque aí a gente vai ter condições de qualificar também o equipamento, para incentivar a população que deixe o seu carro ou use o mínimo possível, e porque ele sabe que vai ter um sistema de transporte onde tem vias especiais para eles, e também tem um carro de qualidade que vai atender, dar um conforto mínimo para que ele possa ter garantias de ter um transporte eficiente. A solução do trânsito é o transporte. É o transporte. Bacana. Bom, para finalizar, vamos falar agora do imediato, o carnaval. Que tipo de trabalho a CEMOB, inclusive nós publicamos a matéria, que a CEMOB está com a operação Carnaval, com diversos agentes em vários pontos da cidade, juntamente com fiscais de transporte. Mas nada melhor do que o próprio secretário adjunto de trânsito para dizer como é que vai ser o carnaval para a CEMOB em relação a trânsito. Olha, com relação a trânsito e transporte, né, que vai ser uma operação conjunta, né, já naquela política de direcionar a nossa fiscalização para ser uma fiscalização de mobilidade, né,
E a gente recebeu um número de intervenções promovidas pela Prefeitura, ou que a Prefeitura de alguma forma está participando, como também de algumas particulares. E a gente está distribuindo tanto os agentes como o fiscal de transporte, né? A gente já definiu a equipe de agente de trânsito e até agora, no final da tarde, o setor de fiscalização e vistoria está definindo também a equipe, já está definida, mas está passando naquela operação conjunta a equipe de transporte para que formatar a questão da operação. E assim, o principal movimentação da fiscalização diante desses vários eventos de menor monta é a Redinha. A Redinha que tem uma operação mais especial porque tem desvio de ônibus, né, desvio de trânsito. Né? Então a maior parte da equipe vai ficar baseada na Redinha, mas todos serviços, todo evento que foi apresentado aqui na Secretaria, ele de alguma forma está tendo uma cobertura da Secretaria. Aquela parte de Ponta Negra, Rota do Sol não é com a CEMOB? Não, mas normalmente o CPRE também pede nosso apoio e a gente, na medida do possível, dá o apoio. Vale salientar que já foi, pela imprensa a gente já soube que um grande evento que tem ali no Praia-Shopping também foi suspenso, né? E a gente também já está redirecionando nossa equipe para fortalecer os demais eventos que estão confirmados. Onde tiver folia em Natal, vai ter agente de trânsito para garantir a segurança do folião. Sim, agente de trânsito e transporte. Walter, muito obrigado, agradeço demais a sua presença aqui no Banco Fiscal. A gente que agradece e fica o compromisso de todos os projetos, à medida que for recebendo autorização, porque muitas vezes projeto que a gente tenta levar adiante, mas por questões técnicas, econômicas e financeiras, pode ser que ele não tenha procedimento, mas o que tiver já aprovado, batido pelo gabinete do prefeito, a gente toma aqui a responsabilidade de informar ao blog, né, do fiscal. Eu agradeço, obrigado pela referência. Ele seja um multiplicador, não só para os funcionários da Secretaria, mas também para a sociedade, e a partir daí a gente divulgar para os demais entes publicitários. Boa sorte, Walter. Obrigado.